meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Como vocês estão? Espero que muito bem e animados para a aula de hoje. Vamos continuar dando um passeio por alguns gêneros textuais. E hoje a gente vai estudar lendas. Vocês lembram que a gente já viu sobre narrativa, já estudou um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre lendas, tá? Como eu sou uma mulher muito sortuda que nunca está sozinha, hoje quem faz a nossa tradução para Libras é Everton. Bem-vindo, Everton. Como vocês sabem, a nossa tradução para Libras torna nossas aulas mais acessíveis. Aulas estas que vocês podem encontrar tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo também chamado Educa Recife. E aí, onde vocês podem baixar esse aplicativo? Tanto pelo QR Code na tela, desse lado, eu nunca acerto o lado, pronto, quanto pelas lojas de aplicativo, tá certo? Então, façam o download e usem a ferramenta que é a melhor parte do aplicativo, que é justamente o chat. Pelo chat, vocês podem mandar as suas perguntas para a gente responder aqui dos estúdios, tá certo? Ainda pensando em acessibilidade, eu também vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, olhos escuros, uso óculos arredondados. Hoje eu estou com uma farda azul em frente à câmera, tá certo? Para dar aqui essa aula, que eu sinceramente espero que vocês gostem e que seja útil para vocês de alguma forma, tá? E aí, vamos começar pensando. Vocês lembram o que é lenda? Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês já ouviram lendas? Com certeza sim, mesmo que vocês não saibam definir, me dá uma definição agora do que é lenda, eu tenho certeza que vocês já entraram em contato com alguma ao longo de suas vidas, tá? E aí, eu faço aqui um convite para a gente imaginar uma situação hipotética aqui, tá certo? Então, vamos acompanhar uma historinha agora para a gente pensar mais ou menos como surge a lenda. Vamos lá. Era uma vez uma comunidade de caçadores e coletores. Eu não coloquei, mas essa comunidade, ela é de pessoas que ainda não desenvolveram a escrita. Então, eles possuem uma linguagem, mas ainda não têm escrita, tá certo? Num dia como outro qualquer, algo estranho aconteceu às nuvens. Elas ficaram escuras e pesadas. Imagine que vocês fazem parte desse primeiro grupo de seres humanos que observou a chuva pela primeira vez. Como vocês reagiriam a isso? Como vocês explicariam esse fenômeno se vocês não têm esse conhecimento científico ainda? Vamos ver o que é que eles vão fazer. E começou a chover e trovejar. Algo que eles nunca tinham visto antes. Imagina a surpresa de quando você encara a chuva pela primeira vez, sem você saber o que é. De repente, o céu fica cinza e cai água do céu. A água que você costumeiramente pega nos rios. E aí, de repente, está caindo do céu. E agora, o que aconteceu? Quando passou a chuva, eles espalharam a história, embora sem saber explicar o fenômeno. E aí, como será que essa história foi explicada, né? Quando foi repetir e perpetuar a história, o homem-memória, que seria essa figura, que aí um adendo, nas sociedades ágrafas, né, que não desenvolveram a escrita, você costuma encontrar essas figuras de homens-memória, que são essas pessoas que guardam as narrativas do povo e saem espalhando oralmente essas narrativas. Como é um registro oral, e os homens-memórias são muitos, o que a gente tem é uma conservação da memória, mas não necessariamente uma história que seja repetida palavra por palavra. Sempre há uma alteração, uma mudança, porque são pessoas diferentes, embora o que seja mais importante da história se mantenha. Então, como é que esse homem-memória explicaria isso? Eu aqui imaginei que ele ia inserir elementos fantásticos, ou seja, deuses, forças sobrenaturais e alguma poesia, porque ele está construindo uma história, uma narrativa.
Então, aqui a gente vai ter também o trabalho com a linguagem, mesmo que não seja uma linguagem escrita, mesmo que seja uma linguagem oral, mesmo que seja um registro oral, ainda assim a gente vai ter esse engenho ficcional, essa poesia, para explicar o que era até então inexplicável. Eu não criei uma lenda nova não, tá, gente? Eu só construí essa situação hipotética. E a gente pensa, ó, o que foi passado de geração em geração, oralmente, pelo homem memória, seria uma lenda ou um mito? E aí, o que é que vocês acham? Lenda ou mito? Vamos ver? Ó, o que são as lendas? As lendas são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. Por isso, possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas ou exageradas, recebendo um ar fantástico. Por quê? Porque é uma história contada e recontada e contada novamente. Em cada narrador ali, ele pode inserir um novo elemento. E quanto mais distante temporalmente do fato ao registro, a essa perpetuação, o que é que a gente tem? A gente tem muitos anos. E aí você perde um pouco o referencial. E aí você vai completar com o quê? Com uma imaginação ou um exagero. Tá? A lenda vem do latim legenda e pode ser entendida como tudo que deve ser lido. Na verdade, até hoje, legenda quer dizer isso, né? Quando a gente pensa em legenda de filme, a legenda da foto do Instagram, por exemplo, é o que deve ser lido. Por isso é que as histórias sobre a origem de alguma coisa importante para os povos são chamadas de lendas. Aquilo que deve ser lido, aquilo que deve ser preservado, conservado e perpetuado. E esse lido aqui, gente, considerando que talvez, a gente fale sobre sociedades ágrafas, esse lido pode ser também ouvido, tá? E contado, no caso, né? Então, se a lenda tem, né, sua origem, sua função, né, de contar a história de um povo ou a origem, então talvez a chuva, daqui do exemplo do começo, seja, na verdade, o que a gente tenha visto ali, seja o nascimento da lenda da chuva, né? E não do mito, da lenda. Por exemplo, as lendas indígenas ou as histórias dos santos, que na Idade Média recebiam o nome de legenda, porque eram consideradas histórias que deveriam ser lidas por todo o mundo. E os mitos? Os mitos, eles já nascem como histórias fantásticas, eles já nascem ficcionais, geralmente com figuras sobrenaturais, como deuses e monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismos. Então, o mito, ele é propositadamente ficcional, fantástico. Para quê? Para que a gente explique algumas coisas através de imagens, né? Imagens ficcionais aí. E aí vamos pensar um pouquinho realmente nas diferenças? Olha, se eu disser que tem uma evidência concreta ali da existência, eu vou tratar... se tiver... gente, perdão. Há evidência na lenda, sim, mas as evidências podem ser insubstanciais, ou seja, elas não necessariamente podem ser comprovadas. No mito, há evidência? Não. O mito ele já surge como algo verdadeiramente imaginativo, tá certo? Contexto histórico. A lenda, ela é baseada em algum contexto histórico. O mito, ele pode ter origem em acontecimentos históricos, mas não é possível identificá-los na narrativa. Então, enquanto que a lenda, embora possa conter elementos ficcionais, fantásticos, ela tem algum embasamento histórico ali, certo? Ela vem de um fato, embora, às vezes, como eu disse, a distância temporal entre o fato e a lenda faça com que essas lacunas da memória sejam preenchidas com a ficção. Tá? Isso é uma coisa que eu falo direto para vocês. Fato ou ficção? Na lenda, geralmente, é baseado em fatos históricos que são distorcidos ou exagerados. Por quê? Porque essa contação constante por várias pessoas
ao longo de muito tempo, vai criando lacunas. E essas lacunas podem ser preenchidas com a imaginação. Tá? E o mito? O mito pode ser inspirado por um momento histórico, mas seu conteúdo é puramente ficcional. Tá? Na lenda, os personagens são pessoas ou acontecimentos notáveis da história. Já no mito, a gente vai para o campo dos seres fantásticos, né? Imaginativos. Deuses, seres e reinos sobrenaturais e heróicos. Por quê? Porque o mito é uma narrativa metafórica. É uma narrativa que vai contar através de imagens. E aí, o importante é o subtexto do mito, entendeu? Sobre o que ele quer tratar. E aí é nesse subtexto que a gente vai encontrar os objetivos. Mas como é uma narrativa principalmente ficcional, a gente tem esse deslocamento da realidade quando a gente insere todos esses seres mitológicos, né? O significado. Lenda, a palavra lenda deriva do latim legenda, que significa história ou coisas para serem lidas. Já o mito vem da palavra grega mitos, que significa pensamento, história ou discurso. E essa história ou discurso, ele trabalha muito com esse subtexto, né? Ele vai fazer uso das alegorias, das imagens, para dizer o que quer dizer, mas de maneira mais criativa, digamos assim. Sobre o que é, né? As lendas, principalmente sobre atos heróicos, mas também pode ser sobre o mal, por exemplo. E o mito geralmente busca explicar fenômenos naturais por meio de simbolismos e metáforas. Eita! Aqui a gente também poderia encaixar a história da chuva como um mito. E aí a gente vai depender de como vai ser feita essa narração, tá? Por exemplo, um exemplo de lenda é a lenda de Robin Hood ou a lenda do Rei Arthur. Rei Arthur disse, né, disse que ele foi, sim, baseado em uma figura que existiu, mas que a gente não tem, de fato, comprovações materiais, históricas, para dizer que ele com certeza existiu. Claro que o Rei Arthur, quando vira lenda, ele se torna um quê? Um símbolo. Ele se torna um tropo, né? Ele guarda em si os ideais de cavaleiro, de rei justo. Não quer dizer que o Rei Arthur, se existiu, foi assim. Ele pode ter sido uma pessoa horrível, um péssimo governante. Inclusive, há boatos que ele era, na verdade, um general, né? Se existiu, não era rei. Mas pegou-se essa história, transformaram essa história em uma lenda, porque para simbolizar ali aquele rei justo, aqueles ideais de cavalaria e etc. Enquanto que, como exemplo de mito, a gente tem o mito da caixa de Pandora, por exemplo, que aí busca explicar por meio de uma história como surgiu todo o mal do mundo. Pandora, ela recebe dos deuses uma caixa. E aí dizem, Pandora, querida, veja só, aqui você vai ter, acho que são 7, número X de vicissitudes, de coisas ruins do mundo. E aí você tem uma única coisa boa aí dentro, a esperança. Mas olha, querida, não é para você abrir, não, tá? Você vai pegar a caixa e você vai ser a guardiã da caixa. Não abra. Pandora, como todo ser humano, muito curioso, né? E muito desobediente, faz o quê? Abre a caixa. E aí, quando Pandora abre a caixa, todo o mal do mundo se liberta da caixa e ela, assustada, fecha a caixa antes da esperança sair. Então, veja, é um modo metafórico, é um modo simbólico, para não usar metafórico o tempo todo, né? É um modo simbólico de você tratar um assunto que é pouco palpável. Afinal, como poderiam ter surgido os malefícios do mundo, as maldades do mundo? A gente não tem uma explicação racional para isso. A gente não tem uma origem, uma fonte. Então, criou-se um mito, criou-se uma história. Assim como a gente tem também, por exemplo, o mito de Ícaro, né? Que Ícaro era um jovem inventor que queria chegar ao sol, que queria tocar o sol. Então, o que Ícaro faz? Ele constrói asas de cera e ele consegue voar. Só que quando Ícaro chega muito perto do sol, as asas de cera derretem e Ícaro cai.
E aí, qual seria aqui o discurso aqui? A ideia é você refletir sobre as limitações do humano, porque Ícaro, ele desobedece os deuses. Que os deuses dizem, veja só, Ícaro, o céu não é para os humanos, não é para você voar, não é para você chegar perto do sol, que era o deus Apolo. Não é isso. O ser humano está aí, ó, tem duas perninhas para ficar na terra. Mas ele, como todo ser humano, desobediente e ousado, tentou construir suas asas e fracassou. Então, aqui o discurso é, contente-se com seu lugar, né? Não tente alçar planos celestiais, por exemplo. Então, vocês conseguem notar, a lenda ela tem um fundamento histórico. Por exemplo, em Portugal, há uma tradição chamada de sebastianismo. Por quê? Muito tempo atrás, houve um problema de sucessão ao trono português. Porque o herdeiro, São Sebastião, ele foi para uma guerra na costa da África, eu acho, não vou lembrar onde, e ele sumiu. Provavelmente morto, né, gente? Mas criou-se uma lenda, né, que São Sebastião ia voltar e ia salvar Portugal do jugo dos mouros, enfim. Só que isso é o quê? É uma lenda e não um mito, porque tem como base uma figura histórica, mesmo que claramente São Sebastião não tenha voltado. Bom, morreu, ficou lá, não tem isso, mas criou-se esse discurso, né? Quase um discurso esperançoso. E uma curiosidade, essa história de São Sebastião, ela influenciou inclusive várias revoluções no Brasil, esse sebastianismo, né? Isso aqui foi só um parênteses na aula. Continuando, ó, as lendas são histórias que podem incluir elementos fantásticos ou sobre-humanos, mas presume-se que tenham base em fatos históricos e mencionem pessoas ou eventos reais. Um fato histórico se transforma em uma lenda quando a verdade é exagerada, como, por exemplo, essa lenda de São Sebastião, dando características especiais às pessoas ou fantasiando acontecimentos. Por exemplo, nelas, as figuras históricas podem ter qualidades sobre-humanas ou extraordinárias, né? Porque quando a nossa imaginação está solta, a gente realmente tem essa tendência de deslocar a realidade, né? Além disso, eventos reais podem incorporar elementos falsos, como um sábio ou cartomante, avisando um herói sobre eventos futuros. Apesar das características das pessoas, particularmente dos heróis, não poderem ser provadas ou serem mesmo falsas, as lendas ainda têm alguma base na verdade, por isso podem ser colocadas em um contexto histórico. Um exemplo de lenda são as histórias de Robin Hood. Na história, Robin Hood é um fora da lei, conhecido por roubar dos ricos para dar aos pobres, que teria vivido na Inglaterra durante o século XII. Um dos elementos que talvez dê mais veracidade à história de Robin Hood seja o fato dele ser localizado historicamente durante o governo de João Sem Terra, que foi um déspota, foi um governante bem cruel da Inglaterra medieval. Outro exemplo, como eu já disse aqui, são as histórias do rei Arthur, que teriam sido baseadas em um verdadeiro líder britânico, não necessariamente rei, e que a gente também não tem uma comprovação mesmo. Sua existência, no entanto, ainda é debate entre os historiadores. E aqui o que eu trouxe pra gente foi a lenda da macaxeira, que é uma lenda dos nossos povos originários, tá? Vamos ver? Ó, Mani era uma indiazinha muito estimada pela tribo Tupi, onde vivia. Ela era neta do cacique e a gravidez de sua mãe foi motivo de tristeza para o chefe da tribo. O pajé de uma aldeia tem um sonho com uma planta desconhecida e sabe que é uma profecia. Por meio desse sonho, o pajé conseguia acreditar na filha. Então, ele conseguiu acreditar que ela ficou grávida e que essa gravidez tem uma relação com a planta, que ele não conhecia. Tá? Uma planta desconhecida. Importante lembrar que a mandioca é mandioca, macaxeira ou aipim, é um dos principais produtos alimentares dos nossos povos originários, né? Por isso que também é uma das bases da nossa alimentação até hoje. Então, é uma raiz que era extremamente valorizada. Da mandioca, extraía-se veneno, extraía-se alimento, extraía-se farinhas. Então, faz sentido que
eles tenham buscado uma explicação para o nascimento da mandioca. Tá? Certo dia, pela manhã, Mani foi encontrada morta por sua mãe. Ela simplesmente tinha morrido. Durante o sono, e mesmo sem vida, apresentava um semblante sorridente. Vejam só que tristeza, né? Triste com a perda, sua mãe enterrou Mani dentro de sua oca. E suas lágrimas umedeciam a terra, tal como se estivessem sendo regadas. Então veja aqui, a gente já percebe um elemento poético, um elemento fantástico, um elemento da fantasia, dentro de uma narrativa que se pretende uma explicação histórica, né? Uma explicação real para um fato que eles não tinham uma explicação. Dias depois, surgiu uma planta no local onde Mani havia sido enterrada. E sua mãe começa a cuidar dessa planta. Certo dia, a mãe de Mani decide cavar o espaço, para tentar rever a filha, mas encontra a raiz da planta, a mandioca, que é a junção dos nomes Mani e Oca, que seria o lugar. E aí, a gente termina o quê? A gente termina essa história pensando em por que buscou-se uma explicação para isso, né? Por quê? Porque é o que eu já falei. A mandioca era um dos principais alimentos ali, daquela comunidade. Então eles buscaram dar uma explicação, procuraram criar uma narrativa que fosse contada, né, para todos da tribo, para todos ali, para que eles tivessem, como eu posso dizer, uma história para algo que é tão importante para eles, né? Para casa, eu vou pedir para que vocês imaginarem a história, para vocês imaginarem a história que o Homem Memória contou sobre a chuva. Lembra que a gente viu no comecinho da aula a história das comunidades coletoras e tal, que viram a chuva pela primeira vez? Então, como é que seria essa história? Como é que eles construiriam essa história da chuva? Tá, eu quero que vocês soltem a imaginação, certo? Para terminar nossa aula, que hoje foi até consideravelmente mais curta, eu queria deixar para a gente refletisse sobre isso. Ó. Os sonhos são como deuses. Se não se acredita neles, eles deixam de existir. Que é uma frase de Cícero. E o que é que a gente pode trazer aqui? Claro, que uma ligação óbvia entre sonhos e deuses com essa crença, né? Com essa crença. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na mitologia grega, o que eram os deuses senão reflexos dos comportamentos humanos também e uma explicação para os eventos naturais. Porque a gente precisa pensar que essas narrativas, elas são criadas em um período em que está se começando a produzir conhecimento. Então, muito desse conhecimento é empírico, ou seja, experimentado, ou é também imaginado, né? Então, dá-se explicações sobrenaturais e imaginativas sobre, como eu posso dizer, fenômenos naturais, fenômenos inexplicáveis, pelo menos inexplicáveis para a época. E como o ser humano ele precisa de explicações, ele precisa de algo que o centre, então criam-se as histórias, né? E aí, quando Cícero diz que os sonhos são como deuses, a gente precisa acreditar nos sonhos. Se a gente deixa de acreditar neles, eles realmente não existem mais. É bem profundo, né? A gente pode trazer isso para a nossa vida, que essa é a ideia. Então, gente, nossa aula chegou ao fim. Aqui estão as referências, tá? E aí vocês podem sempre, claro, procurar outras lendas, outros mitos e fazer essa comparação entre lenda e mito, certo? Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer a Everton pela tradução impecável. Queria também agradecer a produção que permite que a aula chegue até vocês com qualidade. E também agradecer a vocês que estão aqui assistindo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês sabem, joguem aí no chat ou vão no nosso canal do YouTube e deixem lá um comentário, tá certo? Um beijo, gente, e até a próxima.